Salve, galera! Espião aqui para o vídeo de dicas da rodada de número 7. Olha aqui o nosso time principal na rodada passada. Seleção do Espião fechou com 76,48 e já está com 410 no ano. Essa pontuação é interessante demais. Esse time é exclusivo dos sócios, tá? Se você quer ficar aqui pelas dicas, já vou falar, tá? Mas se você joga alguma liga paga, né, tá aí apostando dinheiro no Cartola, é interessante que você tenha um plano de sócios. E o do Espião tá aqui, R$ 89,90, pagou uma vez, fica até final do ano. Mais de 63 conteúdos para você que é fã de estatística e que está precisando de uma ajudinha. Agora, se você quer só ver aqui nomes estatísticos, ver aqui os nomes que o Espião vai falar, vai comentar nesse vídeo, então bora aqui. Eu vou começar falando do Estevão, galera. Sim, o Estevão. Eu vou montar aqui um time com 12 peças estatísticas, tá? Mas não é para montar um time, você montar esse time idêntico. Pega aí e monta sua base com jogadores que não estão com estatística boa, mas têm potencial, como o Hulk. Galera, o Hulk realmente, se a gente for olhar aqui, não tá com estatística boa, tá? Não tá nesses 4 jogos que fez, não tá aí mitando em todos. Mas então, assim, você pega ele e mescla aqui com os nomes estatísticos que a gente vai montar aqui nessas 12 peças que vamos escolher. Galera, Estevão do Palmeiras, ele já vem de 2 rodadas boas, tá? E, galera, ele teve uma minutagem baixa nos outros jogos que ele não foi bem. Então, se a gente for analisar bem, o Estevão, a média dele, a média básica dele a cada 90 minutos, né? É 5,30, é muito alto, né? Ele também já tem aí 2 jogos seguidos passando dos 5 pontos. Estevão aqui é o primeiro nome para esse time estatístico. O segundo nome vai ser Canóbio. Galera, não tem jeito, né? Por mais que no último jogo ele tenha começado no banco, ainda assim, Canóbio tem uma média muito interessante. Ele tá voltando de lesão aos poucos. Se a gente for analisar os jogadores, a média a cada 90 minutos do Canóbio é de quase 9 pontos, né? Nessa estatística aí, ele ganha de praticamente quase todos os jogadores do brasileiro, né? Então, uma média muito alta a cada 90 minutos. Então, a gente tem que lembrar de descartar os jogos que ele jogou menos. O Canóbio, também nessa partida contra o Fortaleza, estará escalado. Média básica do Canóbio a cada 90 minutos é de 3,95. Então, um dado bem interessante. O Canóbio jogando o jogo todo, realmente, é um nome que fica difícil deixar de fora, tá? O outro nome que a gente vai escalar é o Paulinho, tá? Paulinho do Atlético Mineiro. Esse tem números nos gerais bem favorável. Ele já vem de 3 jogos que ele fez aí seguidos, passando dos 8 pontos. Essa é uma estatística muito interessante a favor do Paulinho, né? Vem numa sequência estatística muito boa. Também, se a gente for olhar dos jogadores da rodada, né? Poucos aí conseguiram passar tão vezes dos 5 pontos igual ele no campeonato e no geral, não só nesses últimos 3 jogos. Então, Paulinho está escalado, inclusive, como capitão do nosso time estatístico, tá? Mas, espião, tem algum outro nome aí para a gente observar? Algum outro nome que está com dados interessantes para a rodada? Galera, ó, esse camarada aqui realmente fez um jogo para arrasar. Vai ter um jogo difícil agora, mas o Bolazzi, galera, no jogo que ele fez, ele estourou, arrebentou a boca do balão. E a minutagem dele não é tão alta, então isso ajuda ele também, se a gente for observar que ele estourou nesse jogo e nos outros ele também não teve tanta oportunidade. Então, um gol e 2 assistências em 3 jogos. O Bolazinho, um nome aí um pouquinho fora da casinha. Galera, eu gosto também muito do Ferreira, tá? Do São Paulo. Eu acho um nome interessante. Ele não foi bem na última, mas se a gente for olhar, galera, a minutagem pesou muito nos jogos do Ferreira. Os dados do Ferreira por minuto são muito altos ainda, tá? A média básica dele a cada 90 minutos é de quase 7 pontos, tá? Então não se apega nesse jogo contra o Fluminense, não, que tá bem interessante os dados do Ferreira. Ele tem 2 gols, tá? E ele não jogou tantos minutos assim para fazer esses 2 gols. Você pode pegar a estatística, se somar os jogos dele, eu acho que somando tudo que ele jogou aí, não deu muito tempo, assim. O Ferreira realmente tem dados muito interessantes para justificar a escalação dele nessa rodada. Tá bom, galera? Outros nomes aqui para a rodada, estatisticamente falando, igual eu falei, o Hulk não tá. É um cara bom para você escalar, mas não é um cara com potencial, mas que estatisticamente recente não tá tão bom assim. O Verratti é um dos atacantes de maior média no momento, tá? Dos prováveis aí, ele perde só para o Bolazzi, para o Paulinho e para o Canóbio. Mas o jogo contra o Flamengo é um pouco embaçado. O Flamengo, aos poucos, aí tá retomando a sua boa fase. E o Vasco, a gente sabe que não é um time confiável. O Pedro também, apesar de ter aí conseguido uma boa partida na última, né? Teve 3 icadas, né? Então, assim, 3 icadas, 3 mitadas, eu acho um nome bom. Mas, igual eu falei, nesse time cabe, né? Mas não seria a peça estatística, porque os outros que a gente falou aqui estão
estatisticamente falando, estão melhores, tá, galera? O David também, apesar do jogo não ser fácil, o David aí tá com uma média básica até legal, 3,24 aí a cada 90 minutos. Mas acho que só a média básica não sustenta o camarada, não, tá? Acho que isso é muito pouco para a gente confiar num atacante, né? Confesso para vocês que muita gente ficou fissurada no Wesley, que teve um jogo bom de 6. Não sei o que a galera viu, só porque ele teve esse jogo bom. E assim, não tô vendo nenhum outro atacante assim muito regular, assim. Galera, o nome ousado que pode dar boa é o Yuri Castilho, tá? Porque ele não teve uma minutagem muito alta para chegar nesses números dele, tá? Então, assim, o Yuri Castilho é um nome que pode dar boa, porque ele não jogou muitos minutos e tem já um gol ainda assim, né? Então, pelos poucos minutos que ele tem, a pontuação dele não é ruim, tá? Então, se ele for jogar mesmo, pode ser um nome que seja interessante para rodar. Demais nomes, galera, não vejo assim, acho que a gente tem poucos jogos na rodada, então seria assim, seria mais pensar nesses aqui, e vale um Hulk, um Pedro, que não estão com a estatística recente tão boa, mas que sempre tem potencial, né? Então, aqui são dicas estatísticas. Se o cara não tá com estatística recente, não adianta jogo, não adianta nada, né? O caso do Veiga, por exemplo. Não vai adiantar, não vai ser suficiente para ele entrar como uma recomendação, tá, galera? Agora, meia, galera, esse aqui eu acho que esse aqui tem que ter, viu? Esse aqui eu acho que é o melhor. De La Cruz tá liderando todas as estatísticas possíveis e imagináveis de meia, né? O De La Cruz aí, a média dele a cada 90 minutos, se a gente for olhar, é muito alta, né? Porque ele tem jogado. De La Cruz tem aí já uma média básica de 5,32, que eu acho muito alta. O De La Cruz tem uma média muito boa também de participações em gols, já tem 2 gols e 2 assistências em 4 jogos. Entre os meias aí, lidera várias estatísticas, está escalado. Como eu não vou de defesa desse clássico, eu acho que é um clássico de ambas marcas, o Payet também vai entrar. Porque o Payet, mesmo com 2 jogos, ele arrebentou a boca do balão, né? Teve uma média básica de 3,55 e deu 2 assistências, né? Então o Payet é outro nome aí para a gente escalar. O Payet está realmente muito bem, na minha opinião, tá? E olha só, galera, por incrível que pareça, eu não vou fechar com o Scarpa, tá? Mesmo ele sendo um bom nome para rodada. O outro meia que eu vou fechar aqui é um meia que está se destacando, tá com um número alto de participação em gols e não tá no radar de muita gente, vai ser o Danilo Barbosa, tá, galera? Danilo Barbosa, galera, tá bem impressionante esses números dele. Ele tem 3 gols e uma assistência em 6 jogos, né? Uma média muito interessante do Danilo Barbosa. Eu acho que é realmente uma grata surpresa entre os meias dessa temporada, tá? Um meia muito bom, que também não entrou no time, mas acho que vale muito a Scarpinha, né? Scarpa tá aí já com uma média muito alta, né? Se a gente for olhar a média do Scarpa aí, em 3 de 5 jogos ele passou de 5 pontos. Ele tem 4 participações em gols em 5 jogos, né? É um nome muito bom para rodada. Eu acho que cabe aqui, né? Tá levemente atrás das estatísticas desses aqui que estão mais estourados, mas cabe facilmente aqui nesse meio de campo. Também é um meio com estatísticas muito favoráveis, tá, galera? Um nome também que eu acho interessante, até porque não jogou muito, mas é o Felipe Mateus, tá? Do Criciúma. Ele é Felipe com 2 L's, por isso que eu não achei aqui. As estatísticas dele também são bem legais, se a gente for olhar, principalmente de média básica do Felipe Mateus, tá? Ele tem uma média básica aí de quase 4 pontos, né? O Felipe Mateus realmente é um jogador com diferenciais muito grandes, né? Tem aí 2 gols em 3 jogos. Eu acho que mesmo enfrentando o Palmeiras por o Cristiano jogar em casa, eu acho que é um nome muito válido. Outro que merece atenção demais de todo mundo é o Pochettino. Galera, Pochettino, 1 gol e 2 assistências em 4 jogos. Os dados do Pochettino estão bem interessantes na temporada, né? Então, em termos de participação em gol aí, já tem 0,75 por jogo. São números bem altos do Pochettino também para você que quer escalar. O próprio Mateuzinho do Vitória, tá, galera? Também acho que é um bom nome. Tem uma média básica muito alta, tá? Fez 4,30 na última. Então, ele continua mantendo a regularidade, passando pelo menos dos 4 pontos. Se a gente for olhar aí, fez 5 jogos, passou dos 4 pontos em 4, mantendo a média básica e tem um jogo favorável, além do gol e 2 assistências, é um meio muito bom para a rodada. E o próprio Matheus Pereira, né? Também joga fora aí, 2 gols em 5 jogos, também tem uma média básica bem interessante do Matheus Pereira, 3,48, que eu acho que sim, justifica a escalação dele nessa rodada. Tá, galera? Eu não vejo, confesso para vocês que eu não vejo outros meias aí
com potencial tão forte assim, né, de estourar, baseado nos dados, nas estatísticas. Eu acho que esses aqui são realmente os preferidos para a rodada. A estreia do Lucas Moura, então, acho que vai vir com o mínimo para valorizar meio alto, não sei, né? Veiga e Arrascaeta, estatisticamente falando, não estão tendo resultado, né? Que muita gente pode pensar. O Eric até um meio interessante, principalmente os últimos 4 jogos aí, dos últimos 3 jogos, né? Eric tem uma média básica também, se a gente for olhar, uma média básica aí bem alta, né? A média básica do Eric, ela tá em mais de 5 pontos, né? Então, é um nome interessante também. Galera, o Romero, se for jogar mesmo, porque tem algumas notícias aí de que talvez ele tenha brigado, a minutagem do Romero não é tão alta, então as pontuações dele são interessantes. A questão é realmente saber se ele vai ser afastado de vez, igual as notícias dizem, mas se ele jogar, galera, as estatísticas dele, principalmente a minutagem dele foi muito baixa no Brasileiro, ó. Se a gente for pegar aqui na soma, ele jogou um jogo e meio, né? Ele não jogou 4 jogos, ele jogou um jogo e meio. Então, assim, para isso ele fez pontuações até interessantes para quem fez isso, né? Se a gente pegar e jogar a média básica dele aí, então aqui a gente está falando que ele jogou em média aí 33 minutos por jogo, um pouquinho mais. Galera, a gente está falando nem que a média básica dele a cada 90 minutos é de 8,8, é muito alta. Né? Ele jogou pouco e no pouco que ele jogou ele conseguiu pontuar. Então acho que o Romero fica aí como uma indicação um pouquinho menos, né, visada para vocês na rodada. O próprio Garro também, que tem uma média básica muito interessante. O Garro, se a gente for olhar os números dele, é quase 4 pontos de média básica. Então ele consegue pontuar mesmo sem nada. Então acho que é um nome que pode valer sim. Demais nomes, galera, não, estatisticamente falando, os demais nomes não estão apresentando muito assim, que justifique a gente olhar para eles com mais carinho, tá? Nenhum desses aqui. Esses aqui são os principais destaques que eu passei para vocês, tá, galera? Inclusive, na verdade, galera, acho que eu fiz um filtro errado na minha tabela, porque o Scarpa, no duelo Scarpa e Danilo Barbosa, o Scarpa tem uma média um pouquinho melhor, tá? Só perde nos 90 minutos. Então, acho que justifica mais o Scarpa aqui, né? Acho que é um jogador que está com estatística um pouquinho melhor. Agora vamos falar de defesa, galera. Vamos falar aqui dos defensores. Vamos começar pelos laterais. Eu gosto muito de uma estatística que é a média sem SG dos laterais, tá? Eu acho que muitas vezes a gente tem que escalar o jogador e realmente pensar como ele faria sem o SG, quantos pontos ele faria sem o SG, né? Eu acho que o maior destaque do momento é o Arana, né, galera? Arana, a média tá muito alta, mas a média sem SG dele tá muito alta também, né? Ele tem um gol e uma assistência em 5 jogos, além da média básica. Então, assim, sem o SG, se você tira o SG do Arana, a média dele tá 6,02. Então, acho que o Arana aqui, galera, para essa rodada, mesmo caro, é um jogador aí que vai ser muito visado para a rodada, mesmo caro, porque tá com uma média muito impressionante, principalmente uma média sem o SG, né, galera? Outro nome aqui para ficar de olho é o Matheus Ponte do Botafogo. Não acho que pega o SG, mas a média dele sem SG também tá legal, tá? Tá 4,33 a média dele sem SG. Ele tem um gol aí e também alguns jogos aí. Fez uma média básica razoável. Então é um nome para ficar de olho, tá? O próprio Ayrton Lucas tem uma média sem SG muito interessante. Não vou escalar ele porque eu já escalei o pai aqui, não faz sentido, né? Mas fica esperto nele. A média dele sem o SG é 3,87, então ele não é dependente de SG para pontuar bem, assim como o Piquerez também não é, tá, galera? Piquerez, a média dele sem SG aqui tá em 3,8, também é bem interessante. E esse rapaz que eu vou escalar aqui, que é o Wellington do São Paulo, tá? Tá como dúvida, mas eu vou escalar, entrou bem no final no último jogo, mas os números dele, principalmente analisando a minutagem, estão muito altos, né? A média básica dele a cada 90 minutos está em 5,7, galera. E estatisticamente falando, o Wellington para a rodada é um nome muito bom, não temos nenhum ofensivo do Cruzeiro, então nada que nos impeça de escalar o Wellington para essa rodada, tá? É óbvio que tem outros laterais interessantes para a rodada, nem todos eles estão com estatísticas recentes a favor, né? O William tá muito bem até sem SG, mas acho que o jogo é um pouquinho difícil, né? Galera, o Saravia tá bem atrás do Arana, mas pela chance de SG é um nome viável para a rodada, né? Principalmente por causa disso. E os demais laterais, galera, vamos ser bem sinceros. Eu já falei do Ponte aqui. Tem o Cuiabano também, que tá com uma média interessante, né, de 4,88. Depende um pouquinho do SG para essa média estourar. Né? Mas os demais laterais aqui, galera, eu acho que não tem nada. Nossa, como está imitando, né?
acho que ficariam mais nesses nomes, tá? Não temos muitas cartoletas para fechar o nosso time, mas vai dar boa. É aquela história, né, galera? Cartoleiro que não tem cartoleta, você vai aqui, taca o técnico mais barato e torce mesmo. Põe aqui o goleiro do Cruzeiro e torce, né? É assim que funciona quando a gente não tem cartoleta. Na última a gente fez isso com o goleiro do Cruzeiro e deu boa, né? No nosso time do canal, tá? Mas zagueiros aqui, galera, esse aqui tá realmente com uma regularidade impressionante, que é o Kaique Rocha. Galera, o Kaique Rocha, ele não sabe o que é zicar. Ele simplesmente desconhece essa palavra. Além da média básica dele muito alta, a média básica do Kaique Rocha é de 3,28, galera. É muito bom para um zagueiro, né? Então, assim, o Kaique Rocha já vem de vários jogos bem. Ainda tem. O joga no Atlético que tá pegando muito SG. Estatisticamente falando aí, acaba sendo um dos melhores zagueiros para a rodada, né? Ainda mais que zagueiro acaba sendo uma posição muito dependente do SG, né? Então, até quando a gente vai escalar um zagueiro, a gente acaba sendo muito dependente desse SG para que a gente consiga mitar, né? Se ele não pega o SG, acaba ficando meio complicado. Né? E não temos também sendo nenhum zagueiro que participe muito de gols, igual a gente teve em outras temporadas, outros jogadores, né, galera? Bom, eu vou fechar aqui com o Alan Franco, porque a média básica dele a cada 90 minutos é bem legal, tá? Tem 3,04 de média básica a cada 90 minutos. Isso para um zagueiro é bem interessante, né? E ainda pode pegar SG. Então vamos aqui com Alan Franco, né? A gente sempre sabe que Murilo, Gomes sempre tem potencial, né? Toda rodada, mesmo dando uma zicada ou outra, mesmo não estando esteticamente também. O mesmo vale para o Maurício Lemos, né? Que esse ano acabou ficando muito dependendo do SG, mas eu acho que é um jogador que tem potencial sim para a rodada, né? Um jogador bem interessante. O próprio Kaká do Corinthians, que tem um gol aí, também fez um gol no outro jogo meio de semana. Acho o nome legal. Léo Ortiz também, que a gente sabe que é um zagueiro bom. Arboleda também, que a gente sabe que é um zagueiro bom. Félix Torres, Gamar, são zagueiros interessantes também. E se você não vai com o linha ofensivo do time do Flamengo, o João Vitor tem jogado de lateral, né? Será que ele vai de novo de lateral? E tem conseguido média básica, né? Na última rodada fez quase 5 pontos, mesmo perdendo SG. Então, caso ele jogue mesmo de lateral, eu acho que é um nome interessante pela média básica, tá, galera? Tem mais zagueiros assim no ano, não estão fazendo nada demais, nada que convença a gente a escalar, tá? Bom, goleiro, galera, a gente não tá tendo aquele goleiro que, nossa, como que esse goleiro tá assim, se destacando, porque ele tá, mesmo tomando gol, ele tá fazendo muitas defesas. O máximo que a gente tem, na verdade, é o João Ricardo, se a gente for olhar. Mas é um confronto que a gente já tem defesa aqui, né? Se a gente for olhar realmente 25 defesas em 5 jogos, é muito impressionante, galera. Ele tem uma média muito alta, mesmo sem o SG, né? A gente tem já o Canóbio aqui, então talvez não faria muito sentido escalar um goleiro contra o Canóbio. Mas estatisticamente falando, seria mais ele, tá, galera? Acho que se for parar para analisar mais questões assim de goleiros que têm conseguido uma sequência, aí o melhor é o Carlos Miguel. Como a gente não tem nenhum jogador do Botafogo ofensivo, que eu fiz as contas de novo e preferi tirar ali o Danilo, né? O Carlos Miguel acaba se tornando um excelente goleiro para a rodada, tá, galera? Vem de 3 jogos, aí os 3 jogos que fez, ele passou sempre pelo menos dos 5 pontos, né? Uma média de defesas aí de quase 4 por jogo. Então, o Carlos Miguel acaba se tornando, sim, pela sua regularidade, um excelente goleiro, né? É óbvio que tem outros goleiros aí que têm uma chance de SG para a rodada, que fazem eles serem interessantes, né? Então, o próprio Everson do Atlético Mineiro, acho que tem uma chance de SG essa rodada sim, pelo seu confronto, até o Everton também, mas que no ano, assim, no acumulado, eles têm ficado atrás desses goleiros que eu falei, tá bom? Não é uma rodada muito boa de goleiro mesmo. Se você não tem cartoleta, escala Lucas Arcanjo e torce, tá? Temos cartoletas aqui para escalar um técnico melhorzinho, né? Sobrou aqui na nossa conta. Se você não tem cartoletas, meu amigo, você vai com o que tem, não fica pensando muito. Mas eu acho que de todos os técnicos aqui, o que mais soma aí os fatores positivos para rodadas é o Abel, tá? Que por mais que foi mal na última, teve boas pontuações fora de casa, passou muitas vezes aqui dos 5 pontos. Estatisticamente falando, para mim, é o melhor técnico para a rodada sim, tá, galera? Existe uma superioridade bacana no Atlético Paranaense, mas acho que o jogo é um pouquinho mais embaçado, né? Mesmo vale para o Tite, acho que enxergo. Antônio Oliveira também vejo um jogo muito em pé de igualdade. Acho que seria o Milito a minha segunda recomendação depois dele, tá? Acho que o Milito também é um técnico com muito potencial para a rodada. Seriam os dois aí os meus preferidos, tá? E se não tem cartoleta, meu amigo, o que você vai fazer? Você vem aqui no Thiago Ventura e torce.
e torce para dar certo. Beleza, galera? Essas são as dicas estatísticas do espião. Passei vários números aqui. Estatísticas que você não vê em todos os lugares. Média do jogador a cada 90 minutos. Galera, é muita pouca gente falando disso. Vim aqui, analisei nomes um pouquinho fora da casinha também para a gente conseguir escalar, tá? Lembrando que esse aqui é um compilado de 12 peças estatísticas, tá? Escale lá os medalhões que não estão tão bem estatisticamente, como o Hulk, ali na defesa do Palmeiras. Eu acho que Cartola tem dessas, mas se for mesclar, mescla o time com esses medalhões e com qualquer uma dessas 12 peças aqui. Beleza, galera? Um abraço para vocês, até a próxima.